Fala, galera! Chegamos aqui para mais uma aula de treinamento e desenvolvimento, a última da série desse ciclo de aula. Quero te parabenizar e te agradecer por estar firme até aqui nos estudos. Sei que para muita gente tem sido difícil esses dias de pandemia, mas vocês têm se mantido firmes aí e que vocês não percam jamais o objetivo, os sonhos de vocês na vida de vocês. Isso é uma forma de se desenvolver, como a gente falou na aula passada. Certo? Então, hoje a gente vai estar fechando o assunto de treinamento e desenvolvimento, falando sobre o processo de integração. Nós já falamos sobre treinamento, né, desenvolvimento, vou até colocar o cardzinho aqui das últimas aulas que nós já tivemos. Você que ainda não assistiu ou perdeu alguma aula, vai estar aí o link das outras aulas que já tivemos. E iremos para a nossa aula de hoje de integração. Então, vou compartilhar aqui a nossa tela do material. Já estou aqui no cantinho. Perfeito. Podemos começar. Vamos falar da integração do novo colaborador. Então, não sei se você ainda está buscando o seu primeiro emprego, se você já teve alguma experiência de emprego, você que está me assistindo. Se você já teve alguma experiência, eu não sei se você teve na empresa onde você entrou um processo de integração como novo colaborador. Eu já tive algumas experiências em outras empresas que eu trabalhei, onde teve um processo de integração, e isso ajuda muito. A diferença entre uma empresa que faz o processo de integração e a que não faz é absurdo. Você, quando entra num trabalho sem ser treinado, sem ter um processo de integração, você entra muito perdido, com medo de fazer as coisas erradas e perder o emprego, né? Enquanto a empresa que faz a integração fica muito mais tranquila a ascensão desse profissional no início da empresa. Então, a entrada de de uma pessoa num novo emprego geralmente é um período tenso. Quem nunca, né? Você está na primeira semana de trabalho, você geralmente fica cheio de dedo, né? Com medo de cometer algum tipo de falha, de deslize, né? Essa pessoa, ela geralmente tem muitas dúvidas, muitas apreensões. Será que ela vai se adaptar bem? Será que ela vai ter alguma surpresa desagradável? Ela vai conseguir desempenhar as funções de acordo com a expectativa do chefe, da própria empresa? As condições de trabalho serão boas? Então, são alguns questionamentos que geralmente o novo colaborador ele se faz quando ele entra numa empresa, certo? Então, para que a empresa torne esse momento, esse início um pouco mais agradável, um pouco mais facilitado ao novo colaborador, é necessário que exista o momento de admissão, no momento da admissão, esse processo de integração. Infelizmente, metade das empresas brasileiras, mais da metade, eu diria, não fazem nenhum tipo de processo de integração ao novo colaborador. Isso é muito ruim, é muito prejudicial. Sabe o que isso gera? Um alto nível de rotatividade nas empresas, pessoas que entram e não passam do período de experiência e saem da empresa, porque tem essa ideia de desorganização. O momento da admissão, né, para um novo integrante em uma equipe de trabalho, é de suma importância tanto para o colaborador quanto para a organização. A correta condução desse processo pode contribuir para a retenção e para o comprometimento e para um desempenho satisfatório desse profissional. Então, quando você não faz um processo de integração, a probabilidade desse cara entrar nessa empresa e não se adaptar, achar estranho o jeito de se trabalhar ali, às vezes ele mal entra, já é jogado na atividade e se vira aí. Então, a chance dele não se adaptar é muito grande e faz com que aumente o nível de rotatividade. Diferente da empresa que faz o processo de integração, explica como é as coisas na empresa, como é feito. Então, a chance desse profissional se adaptar e ficar retido, comprometido e com um desempenho satisfatório rapidamente é muito maior. Segundo o Nascimento, em 2006, ele diz que o comprometimento ele geralmente está intimamente ligado à motivação que é gerada pelo desafio,
pelo reconhecimento, pela perspectiva de autorrealização e pela percepção dos benefícios futuros. Esses elementos precisam ficar claros para novos colaboradores que ingressam na organização. Então, no momento de integração, na admissão de alguém novo na empresa, se você na empresa, você começa a fazer questão de dar toda essa informação ao colaborador já desde o início, isso faz com que ele se sinta motivado, porque ele estará bem informado, ele vai ter uma visão de organização na empresa, de autorrealização, de perspectiva, então isso vai contribuir para o crescimento do próprio colaborador. E isso é bom para ambos os lados. Por que é bom para ambos os lados? Por exemplo, se eu sou esse colaborador, para mim isso é ótimo, porque eu vou entrar num emprego que vai me dar estrutura de crescimento, eu vou estar entrando num lugar que eu vou estar sendo ensinado a como trabalhar dentro dessa empresa, para que eu não cometa erros e eu trabalhe sem medo. Então, isso vai fazer com que eu me comprometa, eu fique motivado, eu queira trabalhar nessa empresa, eu tenha um emprego, certo? E para a empresa isso é muito bom também. Por quê? Porque eu não vou ter custos toda hora de recrutamento e seleção, de ficar treinando novos colaboradores, de estar toda hora tendo que demitir funcionários que não passam do período de experiência devido à falta do processo de integração. Então, isso gera economia e também funcionários mais motivados e que fiquem retidos na empresa. Então, é um ganho duplo, tanto para a empresa como para o colaborador. Perfeito? Existem diversas estratégias e recursos que podem ser utilizados na criação de um programa de integração. Então, existem muitos recursos, podendo ser apresentações de recursos audiovisuais, através de um vídeo institucional, slides, material impresso, presença do executivo da empresa para dar boas-vindas, dentre outros. Uma das empresas que eu trabalhei, por exemplo, o dia da integração em que eu participei, na primeira semana, foi no auditório da empresa com o presidente da companhia. Então, foi bem interessante ali a gente poder conhecer o presidente, né? Logo no ingresso. Então, isso é muito bacana. Algumas empresas fazem isso. O gestor imediato do novo colaborador terá um papel fundamental no acolhimento desse, ajudando-o a sentir-se pertencente à nova equipe de trabalho. Então, também é algo fundamental. Ok? Em algumas empresas, esse período torna-se ainda mais traumático, pois a pessoa é atirada na arena do trabalho sem uma preparação maior e acaba enfrentando problemas que para ela são desconhecidos, situações não experimentadas e coisas eventualmente simples acabam ganhando complexidade e ocasionando dificuldade de adaptação. Então, olha aí, aquilo que eu falei, às vezes a pessoa chega no trabalho, já nem teve um treinamento, nada, já coloca ela direto no setor de trabalho. Eu, por exemplo, eu tive um primeiro emprego, não vou citar o nome da empresa, mas eu trabalhei numa loja de roupas, no meu primeiro emprego, que eu comecei no período extranatal e acabei sendo efetivado e trabalhei como estoquista. E, no primeiro dia ali de dezembro, era literalmente isso. Fui jogado na arena de trabalho, sem nenhuma explicação, já ali no estoque, e vinha vendedor me perguntar onde que está esse sapato, onde que está essa calça. E eu não fazia a mínima ideia de onde estavam as coisas. E era literalmente se vira. Então isso é muito ruim. Como era meu primeiro emprego, eu queria muito mostrar serviço, eu queria continuar trabalhando, acabou que eu aprendi rapidamente, eu me esforcei bastante, mas foram dias tensos para poder eu conseguir me sair bem ali naquele mês, porque de muitos extranatais, poucos foram efetivados. E eu tive a oportunidade ali de ser efetivado naquela oportunidade. Então, isso é bem interessante. A complexidade, a dificuldade de adaptação que às vezes as pessoas vão ter e acabam não passando do período de experiência. Então, é fundamental que uma empresa tenha um programa de integração para os novos colaboradores. Se a empresa tem um programa formal, isso é ótimo, mas e se a empresa não tem? Muitas vezes você vai trabalhar numa empresa que não tem. Digamos que você trabalha atualmente numa empresa que não tenha, e amanhã ou depois você seja promovido. E aí? Continua sem? Nada impede que você crie
um programa de integração para os colaboradores que trabalharão contigo. É muito importante. Você vai estar ganhando muito com isso. Se você criar um programa de integração, seja com vídeos, com material explicativo, com passo a passo, explicando os procedimentos de trabalho, você ganha, porque quando você escolhe alguém e você faz essa pessoa se adaptar rapidamente ao trabalho, ela vai mostrar um bom serviço e você, como gestor, vai ser aplaudido. Por quê? Porque você contratou bem, contratou certo. Agora, quando não tem, essa pessoa não se adapta, toda hora as pessoas entram e saem do emprego, sabe o que pode acontecer? Você pode ser demitido como supervisor. Sabe por quê? Porque tudo indica que você não está fazendo com que as pessoas que você contrate, escolha na contratação, sejam competentes o suficiente para poder prestar um bom trabalho, de repente, porque não tem um programa de integração. Então, é importante isso aí. Isso dará muitos problemas de integração quando a empresa não tem esse programa, caso o planejamento prévio dessas ações preparatórias não conduzam os colaboradores a estarem capacitados a desempenhar as suas funções, certo? Então, é muito importante que o colaborador ele tenha integração. E quais são os problemas principais que acontecem na integração das pessoas? Então, muitas vezes, a empresa, por não ter um processo de integração, ou até mesmo quando tem, quais são os problemas que acontecem que faz com que essa pessoa não se adapte no trabalho? Então, primeiro problema, cultura da empresa. Muitas vezes, as pessoas não conseguem se adaptar à cultura da empresa, porque toda empresa tem uma cultura, ela tem um jeito de pensar, de agir, de reagir. Então, a cultura, resumidamente, é a maneira de sentir, pensar e agir de uma comunidade qualquer. Em qualquer organização, há sentimentos reinantes sobre a concorrência. Às vezes hostis, às vezes amistosos, aos clientes, aos fornecedores, ao trabalho. Há modo de pensar específico e modo de agir próprio também. Então, às vezes você entra numa empresa que ela tem alguns pensamentos, por exemplo, políticos, que você não concorda. Às vezes religiosos, que você não concorda, ok? Então, por exemplo, tem questões religiosas, tem questões políticas. Então, como é que você vai trabalhar num ambiente que, por exemplo, todo mundo pensa diferente? E aí aquela cultura ali, tipo, ou você age da nossa maneira ou não age. Então, isso claramente vai dar problemas, ok? Então, um exemplo, uma loja que vende artigos evangélicos, ela não vai contratar, ou, por exemplo, se ela contratar alguém de outra religião, vai ter problemas por causa de cultura. Assim como vice-versa. Vamos supor uma empresa que vende artigos de Umbanda e Espiritismo. Então, ela não vai contratar pessoas de religiões que acreditam ao contrário, que claramente vai ter uma divergência ali, em termos de cultura. Então, a pessoa não vai se adaptar a esse tipo de trabalho, ok? Por exemplo, questões filosóficas. Tem pessoas que têm na cultura que é errado doar sangue. Então, imagina uma empresa que trabalha com banco de sangue. Como é que eu vou contratar alguém que tem essa crença? Então, a cultura não vai fazer essa pessoa se adaptar, ok? Outra questão aí, mapa humano da empresa e da área. O que é mapa humano? O que seria um mapa humano, gente? Então, um mapa, você sabe que ele geralmente marca o espaço de um território. Exemplo, o mapa do Brasil. Tem as fronteiras. E aí você sabe que se você passa da fronteira brasileira, você vai estar em outro país. E o que seria o mapa humano? As pessoas também têm limites. Limites para o bem e para o mal. Então, quando você entra e você não sabe discernir bem qual que é o limite de fulano e ciclano, você pode causar atritos e problemas. Então, vamos supor que você entra numa empresa e você, pessoalmente, é uma pessoa brincalhona com todo mundo. Só que aí você vai, tu mal entrou na empresa, tu já vai brincar com uma pessoa que, tipo, você nem sabia que ela é uma pessoa que não gosta de brincadeira. Então, isso, por exemplo, se você não sabe separar bem isso, você brinca com esse tipo de pessoa, você já vai causar um atrito ali de primeira no teu período de experiência. E isso pode ser ruim. Assim como se você é uma pessoa que não gosta de brincadeira e
e ainda não expressou isso para alguém, de repente alguém do setor de trabalho seu vai chegar e fazer alguma brincadeira com você que você não goste, e aí você vai responder rispidamente essa pessoa e vai causar um atrito também, devido a não conhecer o limite da outra pessoa. Então, quem é quem na organização, além daquilo que está formalmente definido? Então, não só as pessoas, mas, por exemplo, o gerente. Às vezes, o gestor que você trabalha, você não sabe como ele pensa, o que ele gosta, o que ele valoriza. Tá? O novo colaborador ou colaboradora poderá se defrontar com surpresas no caminho. Se tiver uma visão adequada das principais características do mapa humano, isso será de grande valia. Então, você querer entender e saber até onde eu posso ir com todo mundo, isso é muito importante para se integrar bem dentro de uma empresa. Terceiro problema de integração é o de desempenho na função. Ninguém desempenha 100% bem uma função imediatamente. Então, não adianta, você pode ser o cara mais inteligente do mundo, você pode ter experiência na função que você faz, mas se eu trabalhava numa empresa A, vou para B para fazer a mesma coisa, só que o jeito de se fazer na B é totalmente diferente da empresa A. Eu preciso me adaptar, eu preciso me integrar antes. Eu não vou desempenhar 100% bem a minha atividade na empresa B, só porque eu tinha experiência na empresa A. Então, muitas vezes, não basta conhecer o trabalho, ser bem informado, é preciso adaptar-se ao sistema local. E tem vezes que o profissional ele é ótimo, mas não se adapta na outra empresa. Eu tenho uma amiga que ela foi chamada para trabalhar numa outra empresa concorrente e iria ganhar mais. Só que ela foi para essa outra empresa, ela não se adaptou ao lugar, ela não gostou do lugar. O que ela fez? Como ela tinha um bom conhecimento onde ela trabalhava, ela voltou a trabalhar no lugar que ela trabalhava para ganhar a mesma coisa que ela ganhava. Ela preferiu ganhar o que ela ganhava do que trabalhar no lugar ganhando mais e não se adaptando, certo? Então, o desempenho na função, ela não conseguiu desempenhar bem a função dela lá nessa outra empresa que pagaria mais. Conexão com outras funções. Então, da mesma forma, o desempenho isolado não é tudo. O que eu faço, eu dependo do trabalho de outras pessoas, né? Então, eu, como professor, eu dependo do comprometimento dos alunos, por exemplo. Assim como uma pessoa que trabalha no contas a pagar, ele precisa do trabalho do setor financeiro, do contas a receber. Eu preciso de dinheiro entrando no caixa para poder pagar as contas. Então, ou seja, o meu desempenho depende do desempenho de outras pessoas também. Então, eu preciso me comunicar com as pessoas dentro da empresa. E se eu não consigo fazer bem isso, me conectar bem com outras funções, isso é um problema também. Muitas vezes você entra, por exemplo, num departamento que já tem atrito com outro e você entra nessa linha de tiro. Isso aconteceu comigo quando eu era estagiário de uma grande empresa e eu entrei na área, estagiando na área do setor de controladoria. E o setor de controladoria tinha muitas coisas que a gente precisava do setor de compras. E muitas vezes eu tinha que solicitar algumas coisas para o setor de compras para uma pessoa que não gostava da minha chefe. E aí essa pessoa me tratava extremamente mal quando eu ia pedir alguma coisa para o setor dela. Mas era o meu trabalho, a minha função era me comunicar com o setor de compras, mas ao mesmo tempo isso me deixava muito mal, porque sempre que eu precisava da área de compras eu era maltratado porque essa pessoa não se dava bem com a pessoa que trabalhava no meu setor. Então isso é muito ruim. Muitas pessoas desanimam, elas não se adaptam no setor de trabalho devido a esse tipo de problema de integração. Colegas problemas. Então, no setor que a gente trabalha, sempre vai ter colegas de equipe que são os colegas problemas. Quem é um colega problema? É aquela pessoa que é problemática no contexto da empresa. Ela é uma pessoa, às vezes, paranoica, irritada, pessimista, a que tem hábito ruim, de fofoca, maledicência. Sabe aquela pessoa que você entra e ela chega para você e, se anima muito não, hein? Aqui, ninguém cresce não, ninguém é promovido. Começa a falar esse tititi no teu ouvido, certo? É aquela pessoa que já está 10 anos na empresa, nunca moveu uma palha para ser promovido. E aí, por ela não ser promovida, pelo tempo de casa,
acha que aí ela começa a zuretar no ouvido das pessoas. Então, isso também muitas pessoas caem nessas conversas fiadas aí. Então, é um problema de integração. E o problema de usos e costumes, pessoal. As pessoas, geralmente, ela têm uma cultura dentro da empresa e os costumes e os usos que elas fazem, elas acham que você entra já com a obrigação de saber, e não é por aí, certo? Isso aconteceu comigo na minha primeira experiência que eu citei lá da loja de roupas, quando eu caí de paraquedas já lá no estoque daquela empresa, e aí às vezes eu chegava para perguntar para quem estava, pô amigo, onde é que eu acho essa calça jeans aqui? Ah, é lá no corredor tal. Aí no outro dia eu já esqueci, porque era imenso. Não tem como você gravar isso de uma hora para outra. Aí você chegava e falava assim, pô fulano, onde é que fica essa calça mesmo? Pô, cara, não é possível, eu já falei contigo 2 vezes, 3 vezes. Caramba, tu não gravou isso ainda não? Ele reage rispidamente com você. Por quê? Porque ele acha que você é obrigado a saber, mas você não é. Você está ali há 2 dias. É muita informação de uma vez só. É impossível. Então, as pessoas da organização ou da área de trabalho acham que você deveria saber de tudo, mas não deveriam achar que quem chega tem a obrigação de conhecer os usos e costumes locais. Reagem com hostilidade a quem encontraria. Boa informação elimina problemas também nessa área, certo? Processos de informação formal, como acontecem? Então, os processos de informação, eles geralmente vão supor explanação adequada. Então, a explanação adequada é a parte teórica do programa de integração. Falar sobre a empresa, o histórico, produtos, organograma, você ensinar o organograma para o novo colaborador, a hierarquia, a localização do departamento, funcionário onde ele vai trabalhar, políticas, processos, normas gerais da empresa, normas de segurança, sistemas de comunicação, serviços aos empregados, por exemplo, portais de comunicação, né? Então, todas essas informações, geralmente, elas vêm por escrito para o colaborador, mais teórica mesmo. Então, todo o processo de integração, eu preciso ter algum material escrito para entregar esse colaborador. Por exemplo, um manual de procedimento do processo de trabalho, tá? Um passo a passo. Por exemplo, você vai cair no setor de faturamento. Como que eu uso o sistema para faturar? Vai ter um passo a passo ali ensinando. Isso faz parte da integração formal de explanação adequada, certo? E a parte prática? As visitas. Então, você começa a circular com esse colaborador nas áreas que são necessárias. As instalações gerais da empresa, as áreas que se relacionam com o departamento em que esse colaborador vai trabalhar, exercícios eventuais de segurança, demonstrações. Por exemplo, eu quando entrei para uma grande empresa do ramo petrolífero, na primeira semana já fui submetido lá a um simulado de combate a incêndio para poder eu saber como me portar se tivesse algum tipo de acidente, certo? Como seguir para o ponto de encontro em plano de emergência. Então, isso aí era ensinado para a gente já na primeira semana. Distribuição de folhetos, regulamentos, manuais explicativos e apresentação a pessoas ou áreas relevantes. Esse aqui é muito importante. Toda empresa, quando faz um processo de integração, geralmente o chefe ele pega esse colaborador e faz ele conhecer outros setores. E aí apresenta para ele, esse aqui é o supervisor de marketing, esse é o supervisor de produção. Então, uma coisa que é muito importante, quando alguém for te apresentar as pessoas ou áreas relevantes, nunca esqueça o nome dessas pessoas. Se possível, ande com um caderninho, anote. Anote o nome dessas pessoas. Por quê? O processo de integração tem, como eu falei, a cultura da empresa, às vezes, ela é uma cultura antiquada. Então, por exemplo, alguém vai e te apresenta o nome do supervisor de produção. Aí, no dia seguinte, essa pessoa vem falar contigo e aí você, desculpa, como é seu nome mesmo? Isso é péssimo. Que, de repente, se o supervisor tem uma mentalidade velha, e aí o que acontece? Esse cara começa a te olhar com maus olhos, e aí começa a falar mal do seu nome. Lá na frente, se, por exemplo, você crescer, se tivesse a oportunidade de uma promoção, essa pessoa vai ser a primeira a jogar um balde de água fria, em dar pitaco e não promover em você. Por quê? Por causa dessa má impressão do início, de você não gravar o nome dele, não ter a atenção devida. Então,
prevenir é melhor que remediar. Quando você entrar numa nova empresa, sempre use um caderninho. Se alguém te apresentar, esse aqui é o supervisor fulano de tal, anote o nome dele, grave o nome dele. Isso é importante, ok, pessoal? Preste atenção nas pessoas que serão apresentadas a você. Quando isso é feito institucionalmente, né, a integração, o gestor já recebe o novo colaborador ou colaboradora com um maior grau de preparação para o início do trabalho. Quando a empresa não tem integração formal, ela deve suprir essas lacunas. Então, a integração ela é uma função do gestor. Se amanhã você for um supervisor na sua empresa, o colaborador que for trabalhar no seu setor de trabalho, é sua função integrá-lo, é sua função fazer com que essa pessoa se adapte. A integração no âmbito da área de trabalho é o mais importante. Pressupõe, no mínimo, o seguinte: eu preciso orientar esse colaborador de forma geral sobre o trabalho da área, através de processos, objetivos, dificuldades e problemas. E eu também preciso fazer uma orientação geral sobre a função, as interconexões, ou seja, a minha função, o que eu faço aqui, ela se reflete no meu departamento, em qual outro departamento? Essa é a interconexão. Objetivos, processos, etc. E apresentação a todos do departamento e as pessoas-chave de outras áreas, outros departamentos. Você, como gestor, deve fazer isso, certo? E aí, o que acontece? Tem muito gestor que no primeiro dia até faz isso, aí no segundo, olha só, hoje eu vou ter uma reunião, mas aí eu vou te deixar ali com a Mariana ou com a fulana de tal, qualquer dúvida você pergunta para ela. Só que às vezes a Mariana não tem a mínima boa vontade de pegar e colaborar com esse novo colaborador. Então isso é muito ruim, porque aí pode acabar caindo, né, a Mariana praticar aquilo que a gente falou em usos e costumes. E aí desmotivar esse colaborador já desde o início, certo? Então, se você é um gestor e você sabe que pode contar com outras pessoas para ajudar a integrar o novo colaborador, ok, mas não largue na mão de outras pessoas essa integração. Você é o responsável pela integração do seu novo colaborador, certo? Informar sobre a localização, onde se encontram os materiais, informações, recursos que serão úteis ao trabalho. Eu, quando entrei naquele estoque daquela loja no meu primeiro emprego, eu não sabia absolutamente onde ficava nada e ninguém me explicou nada. Eu literalmente tive que descobrir e ir perguntando e enchendo o saco das pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas muitas vezes reagiam mal comigo, mas foi necessário. Orientações sobre a personalidade, sobre aquele mapa humano que a gente falou. Então, se você é um chefe, você conhece cada personalidade, você dá um toque na pessoa também, ó, aquela pessoa, aquela fulana ali, ó, quando você for falar com ela, sempre fala sério, tá? Não brinca muito não, porque ela não é de brincadeira. Você dá esses alertas para o colaborador também é bacana. Normas e costumes locais e outros aspectos relevantes. Tudo isso faz parte de um programa de integração que você, como gestor, deve entregar ao seu colaborador. Em síntese, toda pessoa ela gosta de se sentir bem-vinda, acolhida, bem informada e bem orientada para as funções. Nesse trabalho, o gestor pode e deve envolver outras pessoas e pedir apoio, mas não pode jamais delegar completamente a outros colaboradores a função de integrar esse novo colaborador. Como eu disse, você como chefe não tem que dizer que é a Mariana, deixar para a Mariana integrar o novo colaborador, ok? Você pode sim envolvê-la no processo desde que ela tenha boa vontade em fazê-lo, mas não largar totalmente na mão da Mariana, ok? Pois a responsabilidade da área pertence a ele e, por isso, deve assumir total responsabilidade no processo inicial. Bom, pessoal, então, esse foi o nosso conteúdo de integração de novo colaborador, finalizando a disciplina de treinamento e desenvolvimento. Então, teremos uma atividade para essa semana, a última atividade, e semana que vem estaremos postando a nossa avaliação final. Então, fiquem preparados, certo? Estarei em breve dando detalhes sobre a avaliação final. Eu espero que você tenha curtido essa caminhada até aqui comigo. Eu quero te agradecer, te parabenizar pelo comprometimento, pelo foco que você tem mantido em
continuar estudando mesmo nesse período difícil de pandemia. Mas a gente sabe que tem vida lá na frente, a gente tem projetos lá na frente, em breve isso tudo vai passar e que você possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Eu espero poder contribuir muito para isso, ok? Se você também puder contribuir também para o meu futuro, para outros projetos que eu tenho, me ajude curtindo os vídeos que eu tenho colocado, se inscrevendo no meu canal, compartilhando meus vídeos. Eu agradeceria muito se você puder fazer isso e me ajudar, ok? Então, eu agradeço de coração a sua atenção, o seu empenho, a sua dedicação. Quero te desejar um grande abraço e fique com Deus.